Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14 a 29, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração crédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não pudemos nós expulsar? Ele disse-lhe: Esta casta de demônio, ou esta casta, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e amém. Quando nós estudamos esse texto, ele faz menção, se você buscar o título dele, é O Jovem Lunático. A hora que nós pegarmos para meditar nesse texto, nós vemos essa história narrada em 3 evangelhos dos 4 de Jesus. Nós vemos essa história narrada tanto no evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler, mas nós vemos essa história também sendo narrada no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. E como já foi ensinado em outras oportunidades, se você ler as 3 narrações, você vai ver os discípulos de Jesus detalhando coisas que numa tem, na outra não tem. E por quê? Porque esses são os pontos de vista que cada um deles estavam se deparando diante do acontecimento que estava vendo. Um estava no ângulo, o outro estava no outro ângulo e o outro estava no outro ângulo. Mas isso não quer dizer, pelo fato dos textos não serem fielmente iguais, isso não quer dizer que não está sendo narrada a mesma história, pelo contrário. Nós vemos que os 3 evangelhos eles se complementam. E ao longo da abordagem da mensagem, nós vamos entrar em alguns versículos dos outros textos que se encontram em Lucas e que se encontram em Mateus, para que venha nossa mente ser aberta e venhamos compreender o que acontece nessa história. Quando eu olho para essa vida desse jovem lunático,
Todo mundo acha que uma pessoa, para ela ser um jovem lunático, ela tem que apresentar fisicamente os sintomas que esse jovem lunático apresentou. Porém, nós só observamos a Bíblia narrando uma demonstração física, sudecaia, ledekou, manai, decantas, daquilo que realmente acontece no mundo espiritual. Quando nós passamos a estudar e meditar nesse texto, nós vamos ver que existe, tanto dentro da igreja, como fora da igreja, muitas pessoas com esse jovem lunático. Nós vamos ver que ao longo da nossa caminhada nós podemos, ou já aconteceu, ou está acontecendo, sintomas que aconteceram com este jovem lunático. Não necessariamente eu preciso estar possesso do demônio, onde todo mundo vê a possessão, para dizer que eu não tenho esse principado na minha vida. Muitas das vezes a potestade não materializa, até porque o que liberta uma pessoa, irmãos, é o conhecimento da verdade. Numa igreja onde a verdade é dominante, para que Deus vai permitir ficar manifestando demônios? Quando Ele permite a manifestação de um demônio na vida de uma pessoa, significa que tem alguma lacuna, existe alguma brecha que está lá em oculto e escondido, e Deus quer que a pessoa caia num despertamento. Por que, irmãos? Porque tudo que acontece debaixo dos céus passa por uma vontade permissiva de Deus. Se Ele não quiser que manifesta, não vai manifestar. Mas se Ele desejar que manifesta, vai manifestar. Mas pastor, como é que eu sei se esse principado ele atua ou não na minha vida? Como é que eu sei se eu tenho esse demônio agindo na minha vida? Então nós vamos entender um pouquinho das características daquilo que acontecia na vida desse jovem lunático. A primeira característica que a gente vai ver, a Bíblia narrando no versículo de número 25 desse texto que nós narramos, irmãos, é que existia na vida desse jovem uma casta de demônio. E essa casta de demônio, ela tinha duas características. Ela era surda e ela era muda. Mas o que isso significa? Presta atenção nisso, irmãos. A gente sabe que, olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Logo, se eu não abro a minha boca, sudecaia, ledekou, manai, cantas, para professar que Jesus Cristo é o Senhor, pronto, eu tenho esse principado na minha vida. Porque eu só posso dizer que Jesus Cristo é o Senhor é pelo Espírito. Mas vamos mais além, Jesus, Ele é o Verbo de Deus. Se eu não abro a minha boca, sudecaia, ledekou, manai, cantas, para apregoar o Evangelho de Cristo, porque Ele é o Verbo. Se eu não abro a minha boca, irmãos, para falar do amor de Deus para ninguém nessa terra de viventes, precisa vir aqui na igreja para falar? Não, nós somos a igreja de Cristo. Quando nós nos deparamos com pessoas, nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus. Se nós não abrimos a boca, nós estamos mudos espiritualmente falando. E o que é o mais triste disso? Olha o que diz em Lucas, capítulo de número 12, versículo do número 8 ao número 9. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante de quem? Dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Deus deixou os seus anjos, sabe para quê, irmãos? Para nos guardar. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Aí eu te pergunto, eu não professo Jesus diante dos homens. Se nós não professamos, Ele também não professa nós diante de quem?
dos anjos. Aí ele dá ordem aos anjos para nos guardar. Não dá. Sabe por quê? Porque aquele não é dele. Porque aquele, quem está ao redor dele, não é os anjos de Deus, mas são os principados e as potestades que vêm para matar, roubar e destruir. Os anjos de Deus ficam ao terreno. Cuidado, porque se a boca está fechada. Cuidado, porque se não estamos professando Jesus como Salvador, se não estamos multiplicando aquilo que Deus tem nos dado, esse principado está nas nossas vidas. Essa casta de demônio está atuando nas nossas vidas. Segundo, ele era mudo, e ele também era o quê? Surdo. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Versículo de número 1 ao número 5 diz assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha o que ele diz aqui: que pregues a palavra, da onde a gente fica mudo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Aí vem aqui: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos. O que tem nos ouvidos, irmãos? Comichão. Para que serve o comichão? Permitir fazer com que a pessoa o quê? Não ouça, para que ela fique o quê? Surda, espiritualmente falando. Amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que são concupiscências? São desejos desenfreados da nossa carne. Quantas igrejas, irmãos, cheias de doutores, formados em tudo, qualquer tipo de teologia por aí, mas pregando diante das pessoas o que está escrito no versículo seguinte, dizendo assim, ó: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que sai da boca são fábulas, e não é verdade. Locais que não têm doutrina, locais que não ensinam na verdade de Cristo. Está cheio de doutores em cima dos altares, ensinando tudo errado. Então lá, porque tem comichão onde? Nos ouvidos. É um surdo, espiritualmente falando. Dizem que estão cheios do Espírito, mas o que tem na vida é uma casta de demônio que está surda e está muda. Logo, quando nós não ouvimos a verdade de Deus, a gente não tem fé. Porque a fé vem pelo que, meus amados? Ouvir e ouvir a verdade de Deus. Se eu ouvir fábulas, eu vou ter fé no quê? Logo, quando Jesus olhou para aquele povo, a primeira coisa que ele disse para eles, falou que: ó geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vós? Em outras palavras, aquele homem estava manifesto, sudecaia, libecou, manai, cantos diante de todo mundo ali, mas aquele povo estava tudo surdo, porque não tinha fé. Também estava tudo cheio do quê? Dos seus principados que tinham que se libertar. Quando é que o maligno quer nos fazer mudos e surdos, irmão? Sabe por que ele fala isso para nós? Ele quer que nós sejamos mudos e surdos para o mundo espiritual. Porque nós nos tornamos igual um ídolo. Sabe o que vocês estão vendo aqui? É barro, é pó. Se eu tenho boca para falar e não falo, é igualzinho uma estátua. Ela tem boca para falar e também não fala. Se eu tenho ouvido para ouvir a verdade e não ouço, olha para a estátua, ela também tem ouvido para ouvir, mas também não. Você sabe quem se esconde atrás de um ídolo? Demônio, não tem conversa. Não tem conversa. Que os nossos ouvidos tenham mexilhões para as fábulas. Que nossa boca esteja fechado para proferir fábulas, mas que a nossa boca e o nosso ouvido esteja aberto para anunciar a verdade de Deus e para ouvir aquilo que Deus tem reservado. Porque isso nos conduzirá
a crescermos na graça e crescermos no conhecimento. Glória a Deus. A primeira coisa que o Senhor está fazendo agora é um exame. A igreja nada mais, nada menos é do que um hospital, irmãos. E quando o pregador está pregando aqui, quem está falando não é o pregador, mas é o Espírito Santo, porque fica ouço o que o Espírito diz. E o que o Espírito está fazendo? Ele está fazendo um diagnóstico. Então cada um examina a si mesmo. Tenho dado ouvido à palavra de Deus. Tenho aberto a minha boca para anunciar as verdades de Deus, porque naquele dia, irmãos, Ele vai pedir a nossa alma, Ele vai falar: e o que tens reservado para mim? E se eu não falei, e se eu não dei ouvido, eu vou chegar diante de Deus como? De mãos. Então nós não podemos nos enganar. A Bíblia diz: não vos enganeis. O que planta na carne, colhe na carne. O que planta no Espírito, colhe. Eu estou ensinando a plantar no Espírito. É necessário. Porque uma das ordenanças de Jesus foi ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Toda. Sem exceção. Senhor, mas eu não tenho a destreza. Começa com uma oportunidade. Ou começa falando com os filhos, ou pregando dentro de casa, ou falando com um vizinho, com um amigo, com alguém que tem intimidade. Mas pelo amor de Deus, abra a boca. Professe Jesus Cristo como Senhor. Eu não preciso falar: ó, Jesus Cristo é o Senhor, quando eu abro a Bíblia e prego a verdade, irmãos. Não fábulas. Não sejamos como doutores segundo o quê? As nossas próprias concupiscências. Não. A verdade de Deus. Esse é o primeiro sintoma de quem tem na vida dele. Esse principal aqui. Esse é o primeiro sintoma que nós temos na nossa vida. Esse principal. Tem uma irmã na igreja, irmãos, que ela vive uma batalha, pensa numa batalha espiritual, que tentam de toda maneira falar para ela não pregar mais. Você sabe quem está abrindo a boca e falando com ela face a face? É esse demônio aqui, ó, que quer deixar muda o mundo espiritual. Tem uma irmã aqui que já teve uma experiência na fé, e que uma voz falou para ela: está surda do mundo espiritual. Você sabe quem falou com ela? Foi esse demônio aqui, ó. E quando nós estamos surdos com o mundo espiritual, nós deixamos de ouvir o que é bom e deixamos de ouvir o que é? Não. E quando nós estamos mudos para o mundo espiritual, é isso aqui que ele quer fazer. Quer formar ídolos. A igreja não veio para formar ídolos. A Bíblia diz que com o censo tem o templo de Deus com ídolos. É o templo aqui. E se é o templo, nós temos que abrir a boca, nós temos que professar, nós temos que louvar, nós temos que dar ouvido às Escrituras sagradas, nós temos que ouvir, irmãos. Porque senão o que tem aqui dentro é um monte de ídolos. A igreja não veio para formar ídolos. A igreja veio para formar discípulos. Glória a Deus. Discípulos ouvem e discípulos anunciam a verdade de Deus. A segunda característica que esse Espírito age quando ele está agindo na nossa vida, a gente tem que vigiar, a gente tem que lutar contra esse principado, que é verdade. Toda vez que a gente fala: ó, chegou minha vez de pregar, um fala para mim: ó, estou com dor de barriga, o outro fala para mim: ah, você começa a dar, irmãos, qualquer tipo de efeito colateral, porque não é fácil representar o Senhor, existem responsabilidades. Amém. E esse principado tenta de alguma maneira estimular para que isso não aconteça. Cuidado. Se tem uma voz que fica tentando, jogando sobre nós algo dessa natureza, cuidado. Essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu repreendi, irmãos, 2 bruxas. Estava com aquela roupa certinha de bruxa. Roupa preta, chapéu preto. Quando eu cheguei diante daquelas 2 bruxas, eu falei: está repreendido em nome de Jesus. As bruxas até puxaram na hora, entendeu? E o que sai de uma bruxa? Fábulas. Feitiçaria. A Bíblia diz que a rebeldia, como obra de feitiçaria, se eu lanço fábulas, eu me tornei diante de Deus, sabe como que é? Bruxa. Obra de feitiçaria. Que conversa. A segunda característica desse Espírito, olha o que diz em Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 15, diz assim: Senhor, tem misericórdia de meu filho,
que é o que, irmãos? Lunático, e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Presta atenção nisso, isso é muito forte. Para que vem o fogo? Existem dois tipos de fogos quando eu olho na Bíblia, irmãos. Existe o fogo de Deus, que purifica as pessoas, porque Ele é o fogo que purifica o ouro de Orives. Mas existe o fogo que esse demônio faz. Olha o que diz o texto. Esse fogo leva ele a cair, e não leva ele a ficar de pé. Segundo, também fazer ele cair aonde? Na água. A água, que é a palavra de Deus, leva a gente a lavar as nossas vestimentas. Mas a água, que é a fábula que nós estamos aprendendo, leva a pessoa a cá. Você já viu aquela pessoa que olha, ela está fervorosa, ela está no fogo. Daqui a pouco ela está fria. Daqui a pouco ela está quente de novo. Daqui a pouco ela está fria de novo. Daqui a pouco ela está fervorosa de novo. Daqui a pouco ela está fria de novo. Pronto, ela tem esse principado na vida dela. Ela se torna, irmãos, como um homem lunático. Sabe o que é um homem lunático? Um homem lunático é um homem que é influenciado pela lua. E quando nós olhamos no meio da nossa tradição humana, um ser humano que é influenciado pela lua, eu lembro, sabe do quê? De um lobisomem. Porque quando a lua cheia vem, ele vira o quê? Um lobo. Quando a lua cheia vai embora, ele vira o quê? Um homem. Em outras palavras, ora está lá em cima, fazendo a vontade de Deus, ora está além, fazendo a vontade de quem, irmãos? Do marido. Mas, pastor, onde é que fala de lobisomem aqui? Olha o que diz em Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 4 e 5, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão oprimiu. E agora que tenho eu para fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Olha o que ele diz: os que dominam sobre ele dão o que, irmãos? E quem que uiva? É o que, irmãos? Lobo. É voz de bom pastor? É voz do quê? Dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Aqui na frente do altar, quando a abominação desoladora está no lugar santo, o que sai da boca do pregador, você sabe o que é, irmãos? Uivos. É voz de lobo. Você sabe o que sai da boca do pregador? São fábulas que não conduzem as pessoas à verdade e à sã doutrina. Olha o que diz em Oséias, capítulo 7, versículo de número 13 ao 16, diz assim: ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com o seu coração, mas davam, irmãos, uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Lembra das bruxas? A obra de feitiçaria como que, irmãos? Como rebelião, escrito em Samuel. Eu os corrigi e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do... Quando nós não nos convertemos, não reconhecemos na nossa mente a verdade de Deus, irmãos. Nós dobramos o nosso joelho, ou seja, a iniquidade está em nós. A Bíblia diz que o céu está como? Está fechado. E por que ele está fechado? Porque o que sai da nossa boca é uivos, porque lá na cama eles faziam o quê? Uivavam, era assim que Deus ouvia a oração daquele povo. Cuidado, porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58,
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando esse principado age na nossa vida, nós não somos firmes e constantes na obra do Senhor. Nos tornamos, irmãos, como um lunático, como um louco. E a Bíblia diz que Deus, ele escolhe o quê? As coisas loucas desse mundo para confundir o quê? As sábias. Mas não é essa loucura de lunático. É a loucura, irmãos, daquele que crê na palavra de Deus, crê naquilo que não está vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se... É loucura, muitas vezes nós exercemos a fé com loucura, porque acreditamos naquilo que está escrito. Esse é o que Deus escolhe. Glória a Deus. Logo nós podemos ter dois tipos de lunáticos dentro da igreja. Aquele que é louco pela palavra de Deus, e faz sem estar vendo que as coisas não estão escritas, o que eu vou fazer? Aí todo mundo vai falar assim, sou louco, sim, porque está escrito, eu vou fazer. Glória a Deus. Mas esse lunático aqui é diferente. Ele não age dessa maneira. Aí você começa a olhar, você vê que ele é uma montanha russa dentro da casa do Senhor, uma montanha russa na obra do Senhor, uma montanha russa consigo mesmo. Olha, está lá em cima, avivado, cheio de Deus. Olha, está lá embaixo, um declínio espiritual, ou uma onda que tem picos e vales constantemente. Cuidado, porque se tem esse sintoma na nossa vida, saiba que esse principado e essa potestade está atuando na nossa caminhada, e nós precisamos ser libertos. Nós precisamos de uma libertação. A terceira característica, irmãos, quando esse principado e potestade ele atua nas nossas vidas, olha o que ele diz em Lucas, capítulo de número 9, versículo de 42. E quando vinha chegando, o demônio derribou e fez o quê? E convulsionou. Quantos? Sofrendo convulsões espirituais dentro da casa de Deus. Quais são as condutas? Como é que eu sei se eu estou convulsionando? Olha o que diz em Marcos, capítulo 9, versículo 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai secando. Irmão, sabe quais são os sintomas de uma convulsão? O primeiro sintoma, a pessoa perde a consciência. E ela é seguida de uma confusão tremenda. Ela não sabe onde ela está, ela não sabe o que ela está fazendo, ela fica fora de si. O primeiro lugar que a convulsão vai mexer, você sabe onde é? É na mente. E quando nós estamos convulsionando espiritualmente falando, é na mente também que o inimigo vem. Imagina nossas vidas. Porque Jesus é o cabeça da igreja. O segundo sintoma físico falando de uma pessoa que está convulsionando, ele começa a babar e espumar pela boca. Em outras palavras, irmãos, espiritualmente falando, a tua palavra que sai da boca, ela só cai por terra. Porque quando falamos o que sai da nossa boca, o quê? Saliva. A tua palavra só cai por terra. Eu vou comparecer lá, dá horário, nada. Não pode contar comigo que eu estou nessa. Vai uma, vai duas, na terceira, nada. A palavra só cai, o tempo todo cai por terra. Terceiro, leva a pessoa a ter o quê? Uma queda. Ela cai, essa é a verdade. Assim também acontece com quem está convulsionando espiritualmente. Ela cai espiritualmente falando. A quarta, ela morta a língua. Por isso que as pessoas põem para desenrolar o quê? Língua. Em outras palavras, irmãos, quando é que nós temos que morder a língua? Quando aquilo que sai da nossa boca faz o quê? Compromete. Uma coisa é espumar, onde a minha palavra cai por. A outra coisa é morder a língua. É falar palavras que nós não deveríamos falar.
é anunciar fábulas como nós estamos instruindo. Outro fenômeno, eu vou falar os dois juntos, ela tem movimentos oculares rápidos e súbitos. Então o olho fica para cima e para baixo, e de repente fica virado para cima, só vê a bola do olho, ou tudo para baixo, só fica vendo a bola do olho branco. E os dentes começam a cerrar entre si. Em outras palavras, espiritualmente falando, lembra da lei olho por olho, dente por dente? Pois é, usa a lei olho por olho, dente por dente, da maneira errada. Combate o mal com o mal e não com o bem. Porque se temos sintomas dessa natureza na nossa vida, existe um principado, uma potestade, que é uma casta de demônio que está atuando nas nossas. Pastor, até agora você só mostrou coisa ruim, só coisa ruim. Para que eu possa fazer o diagnóstico, para que eu possa fazer o autoexame. Tá, pastor, mas eu diagnostiquei e vi que tenho esses sintomas na minha vida. O que é que eu tenho que fazer? E aí vem o primeiro cuidado que eu tenho para vocês. Toda vez que nós vamos dar um passo para nos posicionarmos como Deus deseja que nós nos posicionemos, para que sejamos libertos desse principado, dessa potestade, o maligno não vai cruzar o braço e vai ficar quietinho. Ele não vai. Olha o que ele fez, presta atenção nisso. Versículo de número 20 de Marcos, capítulo de número 9, diz assim, e trouxeram-no, e quando ele viu que em Jesus, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Olha o que esse espírito fez. Quando nós queremos dar um passo em prol da nossa libertação, seja porque nós vamos com as nossas próprias pernas, ou porque alguém nos conduz para esse processo de libertação, a primeira coisa que esse espírito faz, ele agita o nosso espírito. Eu tenho que ir na casa de oração, a pessoa já começa a ficar agitada. Alguma coisa começa a acontecer? Sim. Ele começa de alguma maneira a colocar impedimentos para que nos venhamos a chegar à presença do nosso Senhor Jesus. Ele faz o que também, irmãos? Ele lança essa pessoa no chão. Ele vai tentar de alguma maneira nos derrubar. Ele vai tentar de alguma maneira fazer com que nós caiamos no fogo ou caiamos na água. Ele vai tentar de alguma maneira proibir que nós venhamos nos achegar até Jesus. É simples, quer ver exemplos? Lembra do endemoniado de Gadareno? Ele tinha uma legião de demônios. Jesus falou passemos para o outro. O que antecedeu a libertação do endemoniado do Gadareno foi uma forte tempestade. Logo quando você observar na tua vida que uma tempestade se levanta, sudecaia, judecou, maná, decantas, saiba que tem uma grande libertação chegando para as nossas vidas. Você quer ver um outro exemplo? Quando o povo foi para ser liberto definitivamente de Faraó e do seu exército. Porque a verdadeira libertação do povo foi quando foi feito lá o sangue, lá fez com que eles saíssem do Egito. Mas se liberto de Faraó e do teu exército, foi lá na abertura do mar, não se prepara. Aquela libertação para que o povo nunca mais visse Faraó e nunca mais visse o seu exército. O que antecedeu aquilo, irmãos, foi uma grande perseguição e um vento que soprou o contrário para que o mar viesse se abrindo de uma grande libertação chegando para o povo. A libertação na vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava encarcerado, irmãos, quando Herodes se levantou para querer matar a vida de Pedro, para querer destruir a vida de Pedro. O Senhor foi lá, enviou um anjo, abriu as grades e libertou ele. Observa a perseguição que se levantou. Quando Paulo e Silas, Sudecaia, Andecou, Maná e Decantas, estavam aprisionados dentro de um cárcere. Por que, irmãos? Porque ele havia expulsado um espírito de adivinho.
Levantou-se também dentro daquele cárcere uma perseguição para poder prender eles, amarrar os pés dele para eles não caminharem mais, prender eles dentro do lugar para não caminharem mais. Naquela mesma noite, Deus enviou o terremoto e abalou as estruturas daquela grade e foram abertos para que eles seguissem o caminho de liberdade. Guarda isso. Todas as vezes que está chegando uma grande libertação na nossa vida, como assim foi na vida desse jovem lunático, quando ele estava se aproximando para receber a libertação dele, o diabo tentou jogar ele no chão, tentou brecar ele de todas as maneiras. Saiba que quando isso acontece nas nossas vidas, é porque Deus está trazendo sobre nós uma grande libertação para a honra e para a glória do nosso Deus. Guarda essa palavra. E para que nós sejamos libertos de algo dessa natureza, é necessário que Jesus chegue nas nossas vidas. E aí vem mais um cuidado, porque nós temos que guerrear contra enfermidades espirituais. São com armas espirituais e não armas físicas. Porque olha o que diz o texto em Mateus, capítulo de número 17, versículo 16. E trouxeram aos teus discípulos e não puderam curá-los. Os discípulos guerrearam da maneira errada. Eles não guerrearam com as armas que Deus desejava que era para se guerrear. E quando nós guerreamos com as armas erradas, olha que interessante isso. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo de número 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tabargueira no deserto, e não sentirá quando vem bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não, presta atenção nisso, quem luta com a força do braço. O texto que nós acabamos de ler antes, citado em Jeremias, volte em Jeremias por favor, ele diz que essa pessoa vai morar num lugar seco do deserto. E o espírito imundo, quando ele é liberto, você sabe para onde ele vai, irmãos? Para o mesmo lugar. O texto diz que ele é levado para lugares áridos, ou seja, o lugar seco do deserto. Quando nós lutamos com a força dos nossos braços, nós estamos indo lá no território do maligno. Nós estamos indo lá no lugar que só pertence a ele, não pertence a nós. E aí nós passamos, irmãos, a guerrear da maneira errada, e no lugar onde ele é mais forte. Os discípulos guerrearam da maneira errada. E a maneira correta de nós guerrearmos é, em primeiro lugar, contra esse tipo de principado e potestade, repreendendo esse espírito na nossa vida. Olha o que diz, que está escrito no versículo 25 de Marcos, que nós lemos. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Jesus, ele é o próprio verbo. Logo, se nós tivermos que repreender na nossa vida, ou na vida de alguém que está manifesto com esse espírito imundo, nós temos que usar a palavra para repreender, porque ele é o próprio verbo, e quando nós usamos a palavra repreende. E olha o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 5. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Quando Jesus repreendeu esse principado, irmãos, a Bíblia diz que o jovem caiu na mesma hora no chão como uma pessoa morta. Mas logo em seguida Jesus estendeu as mãos e levou. Isso significa que essa pessoa ela desmaiou. Logo, quando Deus vem e nos repreende, Ele nos repreende para nos libertar. Sudecaia,
que é mudo e é surdo. E quando Ele nos repreende, o texto diz que não é para nós desmaiarmos. E se nós continuarmos lendo o livro de Hebreus, a Bíblia diz que a partir desse momento nós deixamos de ser bastardos e nos tornamos filhos de Deus, ou seja, deixamos de ser pessoas endemoniadas e tornamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A segunda atitude que Deus traz conosco, Ele pede para nós nos libertarmos desse principado, dessa potestade. Está em Marcos também, capítulo 9, versículo 29, diz assim, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e Jesus teve 3 atitudes. Repreendeu, orou e jejuou. Isso que Ele quer de nós. Quando a palavra vem, nos repreende, irmãos. Não tenhamos mexilhões, mas recebamos de bom grado. Oremos e jejuemos. E essa casta de demônio não atuará na nossa glória. Quando a gente ora, jejua e deixa ser redarguido pela palavra de Deus, nós passamos a viver uma vida firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. E quando a palavra vem e nos repreende, a gente recebe aquela palavra, irmãos, como verdade. O texto diz que mesmo desmaiado, Jesus estendeu as mãos e colocou aquele homem de... Porque a Bíblia diz que pode o justo cair 7 vezes. E às 7 vezes o Senhor colocará de... Por isso que está escrito em Provérbios, capítulo de número 31, versículo de número 20, aqui no céu. A Bíblia diz, abre a sua mão ao pobre e estende a sua mão ao necessitado. Pastor, estou com esses sintomas. Abre o coração para a repreensão de Deus. Jejua aí. É isso que o Senhor está dizendo. Pastor, estou vendo alguém dentro da minha casa que tem esse principado na vida dele. Repreenda-o na palavra. Porque a palavra é o próprio Jesus. E quando eu repreendo na palavra, é o próprio Jesus quem está falando. Por mais que ele venha desmaiar ali, irmãos. Porque se ele desmaiar naquele momento, pode ter certeza que Jesus também vai estender a mão e vai colocá-lo de ore e jejue por esta vida. Que sejamos uma igreja libertos dessa casta de demônio. Que todos nós sejamos pessoas não como ídolos que têm ouvidos para ouvir, ouve, e boca para falar e não. Tenho ouvido para ouvir, estou ouvindo. Tenho boca para falar e não estou falando. Sabe o que Deus está dizendo? Busca a repreensão na palavra. Ora aí, jejua, você pode ter certeza que vai abrir a boca e os mexilhões vão sair do onde que tem.